Vamos a mais uma aula do curso de aplicações de inteligência artificial na área da saúde com Machine Learning. Então, livros-texto, né? Então a gente tem muita sorte na área de Machine Learning, que a gente tem ótimos livros-textos, né? Talvez a área que tenha melhores livros-textos, por quê? Porque é uma área bastante prática, bastante didática, então não tem muita enrolação, o pessoal é direto ao assunto, então esses livros-textos são muito bons. Tem dois livros que eu recomendo bastante, que são o Applied Predictive Modeling, cujo autor é o criador do pacote do Carrot, do pacote Carrot do R, que é o pacote que a gente usa para rodar os modelos de Machine Learning. E um livro que saiu esse ano, agora em 2018, que é Deep Learning with R. Tá? Então, a gente usava bastante o Python para Deep Learning, né? Que é um daqueles modelos que a gente vai ver. Né? O autor do Keras, que é o pacote bastante utilizado para Deep Learning, escreveu esse livro ensinando a usar, né, e distribuindo o pacote Keras no R também. Tá? Então hoje a gente usa no meu laboratório bastante mais o R do que o Python, mas a gente também vai ver um pouco sobre essas duas linguagens, que são as duas linguagens mais utilizadas em Machine Learning. E de leitura suplementar, eu recomendo Introduction to Statistical Learning, que também usa o R, né, que também é um livro bastante didático, bastante bem escrito. E se vocês usarem o Python, muita gente usa o Python, como eu falei, principalmente para Deep Learning. Eu recomendo o Hands-on Machine Learning, que é um livro relativamente recente, bastante prático, bastante aplicado e bem escrito também. Tá? Então, linguagem de programação, né? Qual que é o nosso sonho? Chegar a um consenso sobre linguagem de programação. Tá? Até recentemente, existiam muitas linguagens para analisar dados. Né? Então, cada grupo de pesquisa analisava os dados com o seu software, com a sua linguagem. Qual que é o problema disso? Você participava de uma nova pesquisa, você tinha que aprender a linguagem que eles usavam, tá? Que provavelmente você nunca mais ia usar. Tá? Então, era um grande número de linguagens, um grande número de softwares, que fazia a gente perder um imenso tempo de pesquisa. Tá? Felizmente, hoje, a gente está caminhando para um consenso. Então, se você for analisar dados hoje, os alunos que estão chegando hoje de graduação e pós-graduação, aqui na USP, nas melhores faculdades do mundo, já aprendem R e Python. Tá? Então, essa é a tendência mesmo para os próximos anos. Tá? Eu, quando comecei a dar a disciplina de ciência de dados aqui na USP, 2014, 2015, eu falava, parece que R e Python vão ser o consenso. Hoje eu já falo que são o consenso. Então, a gente já chegou no consenso. É R, Python mesmo. Tá? Principalmente em todas as áreas de análise de dados, mas principalmente cada vez mais em Machine Learning. Tá? Então, eu faço esse pedido para vocês para contribuírem para esse consenso. Né? Vamos todos entrar nessas duas linguagens, que são linguagens ótimas, a gente vai ver, né? Relativamente simples e bastante poderosas para analisar todo tipo de dados que a gente queira. E, de fato, o R e o Python são as linguagens mais usadas hoje em análise de dados. Então, uma pesquisa recente, de 2017, que analisou cerca de 3.000 cientistas de dados, perguntou qual linguagem de programação você usou para analisar dados no último ano. Tá? E cerca de metade, mais da metade, respondeu R e Python, e esse número vem crescendo a cada ano. Tá? Então, de fato, são as linguagens hoje de consenso. Tá? Então, o que é o R? Vou fazer uma pequena introdução ao R e ao Python. O R é uma linguagem de programação. Tá? E por que isso é importante hoje em ciência, hoje, né, mesmo nas empresas? Você usar uma linguagem de programação, em vez de usar aqueles softwares, né, antigos que você vai clicando, né, e obtendo resultado via clique, em vez de programar o teu próprio programinha de análise de dados. Em primeiro lugar, porque é muito fácil você corrigir as tuas análises, fazer alterações nas tuas análises. Então, imagine que você manda, né, você vai num software daqueles de clique, né, faz todas as suas análises, manda para um parecerista, para uma publicação, uma revista científica, e ele volta, né, sugerindo algumas mudanças. Né? Por exemplo, recategorizar a variável, que é uma das coisas mais comuns. Né? Então, o parecerista fala, em vez de 3, você deveria recategorizar em 4. Se você fez via clique, você vai ter que fazer tudo do zero, você tem que lembrar todas as análises, todo o pré-processamento, todo o que você foi clicando lá, normalmente você não lembra. Com o código-fonte, com essa linguagem de programação, o código-fonte, é literalmente 3 segundos você arruma esse problema. Tá? Então você ganha uma imensa quantidade de tempo com uma linguagem de programação em vez de ir clique a clique. Segundo lugar, facilita análises colaborativas. Então, por exemplo, um outro grupo de pesquisa pede para eu fazer um gráfico no ggplot2 do R.
Então eles me mandam o código deles, eu insiro o meu código, devolvo para eles. Tá? E se eles quiserem fazer alguma alteração, por exemplo, mudar as cores do gráfico, ou mudar o nome de alguma variável do gráfico, etc., eles próprios vão lá e arrumam. Tá? Em vez do que era antes, que eu mandava o gráfico, aí eles não gostavam, voltava, aí eu voltava de novo, voltava e não sei o quê. Tá? Então facilita muito essas análises colaborativas, onde cada um vai contribuindo com a melhoria do código. Em terceiro lugar, garante a reprodutibilidade dos resultados. Tá? Então, você divulgando o teu código-fonte, um grupo de pesquisa de outros países, dos Estados Unidos, da Europa, consegue chegar exatamente ao mesmo resultado que você chegou, simplesmente rodando o teu código. Tá? Então é por isso que hoje é cada vez mais importante em ciência a gente trabalhar com linguagem de programação em vez daqueles softwares engessados de cliques. Tá? O R é interessante porque é gratuito, né? Totalmente. Tem uma comunidade ativa de programadores que é muito importante, tá? Principalmente uma área que muda tão rapidamente quanto o machine learning. Tá? Então, alguém desenvolve algum algoritmo, ou um novo processo de otimização, IP parâmetro, etc., ele rapidamente cria um pacote e disponibiliza de graça no R. Tá? Isso é interessante para o pesquisador também, porque gera citação científica. Né? E qualquer dúvida que vocês tiverem de erro no código, é só digitar no Google, com certeza alguém já teve esse problema, e com certeza já foi respondido no Google. Então, rapidamente você consegue uma solução para o teu problema. A grande diferenciação do R e do Python é que o R tem foco na análise de dados. Tá? Então o R é uma linguagem de programação geral, dá para fazer outras coisas no R, mas a grande maioria de pessoas que usam o R usa para análise de dados. Tá? O Python é bem parecido em todos esses fatores, então também é uma linguagem de programação, também é gratuito, também tem uma comunidade bem ativa de programadores, ou seja, qualquer problema que você tiver, joga no Google, você vai encontrar uma solução rapidamente, alguém já respondeu, alguém já teve esse problema, já respondeu. Novidades de machine learning rapidamente aparecem disponíveis no Python, etc. E a diferença é que é uma linguagem de programação geral. Tá? Então as pessoas usam o Python para criar software, criar páginas, criar um monte de coisa. Tá? E é bastante forte nas de dados, mas não é o foco necessariamente do Python. Tá? As pessoas usam para tudo, uma linguagem de programação mais geral em relação ao R. De introdução ao R, eu recomendo 2 livros. O primeiro é o R for Data Science, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, que é do Hadley Wickham. E como leitura suplementar, o R in Action, que é um conjunto de códigos mais comuns no R, que ajuda bastante também. Tá? O R for Data Science está disponível online, gratuitamente, tá? E ele utiliza o Tidyverse, que é um conjunto de pacotes desenvolvidos pelo Hadley Wickham, que chamava... o pacote chamava Hadleyverse, mudou para Tidyverse recentemente. Tá? E é um conjunto de pacotes que permite a importação, limpeza e visualização de dados. Tá? Então ele envolve toda essa área de pré-processamento de dados e de visualização de dados. Tá? E resolve um problema estrutural do R, que são pacotes com estruturas de comandos diferentes. Então ele homogeneiza essa linguagem numa mesma forma para todos esses pequenos pacotes. Tá? E ele instala automaticamente alguns pacotes mais populares do R, que é o Reader para importar dados, o Tider para limpar dados, o Dplyr para manipulação de dados, o ggplot2 para visualização de dados, etc. Tá? Então só com o pacote você já baixa tudo. Então, o R é uma linguagem de programação e também é um software para rodar códigos. Então se você baixar o R, ele vem um software composto por uma única janela, que é o console. Mas, assim, esse software é muito pouco utilizado na prática. O que a gente usa na prática é o RStudio, tá? Que é um ambiente de desenvolvimento integrado, que é um software que possibilita uma forma mais didática de você analisar o teu código-fonte e de analisar os seus resultados. Tá? Então, hoje, grande maioria das pessoas que trabalha com R utiliza o RStudio. 95% ou mais das pessoas que analisam dados no R utilizam o RStudio. O R vem apenas com um conjunto básico, bem básico de pacotes. Né? O que é um pacote? É um conjunto de funções, dados e códigos com objetivo em comum. Tá? Então você tem pacote do R para análise espacial, pacote do R para análises psicológicas, pacote do R para tudo que você pode imaginar. Né? Tem um pacote específico para isso que você precisa baixar em geral, porque eu venho com um número muito pequeno de pacote quando você baixa o R, você precisa ir baixando esses pacotes gratuitamente. E você baixa só uma vez, né, install.packages, parênteses, abre aspas, o nome do pacote. Né, e cada vez que você inicia uma nova sessão, você simplesmente chama esse pacote e você consegue utilizá-lo durante essa sessão. Alguns dos pacotes mais utilizados em Machine Learning, tá, só para passar por alto. Tidyverse, como a gente já comentou.
né, para limpeza e manipulação dos dados, das variáveis. O Carrot, que é do Max Kuhn, que escreveu esse livro-texto, né, que permite padronização dos comandos para modelos de machine learning. Tá? Então a gente tem muitos modelos de machine learning que a gente vai ver no curso. Né? Então ele meio que sintetiza a linguagem dentro de um mesmo pacote, para você conseguir rodar todos esses algoritmos da mesma forma. O Keras, que é um pacote para Deep Learning, que é desse outro livro que eu mencionei para vocês, tá? Que é o que a gente usa bastante hoje em Deep Learning, é o Keras. O PROC, para elaborar a curva ROC, a gente já vai ver o que são curvas ROC. E Dummies, para a criação de dummies e One-Hot Encoding. Também a gente vai ver o que é isso nas próximas aulas. Python para Machine Learning, eu recomendo 2 livros. O Hands-on Machine Learning, como eu mencionei para vocês, e o Python Machine Learning, que está agora na 2ª edição do ano passado. São 2 livros ótimos, bastante práticos. Como eu falei, a gente tem muita sorte em Machine Learning, que os nossos livros de texto são muito bons. De fato, tem interesse de fato que as pessoas aprendam na prática. Tá? O Python em Machine Learning é bastante utilizado para Deep Learning. Tá? E pelo pessoal que vem da ciência da computação. Então, o pessoal da ciência, em geral, ainda prefere o R. Né? Então, a gente usa muito mais o R na área da saúde do que o Python, por exemplo. Mas o pessoal que vem da ciência da computação para Machine Learning costuma usar bastante o Python, principalmente para Deep Learning. Então, novidades de Deep Learning costumam aparecer mais rapidamente no Python. Tá? Então, se você for se especializar em Deep Learning, talvez seja uma boa ideia você se especializar no Python em vez do R. Mas, em geral, para o resto, o R é bastante poderoso. Então, como é que você baixa o Python? Normalmente, você baixa via Anaconda, tá? Que é o distribuidor do Python e das suas bibliotecas mais populares para análise de dados. Tá? Inclui as principais bibliotecas do Python para análise de dados. Então, ao contrário do R, que você tem que ficar baixando toda hora os pacotes, se você baixa via Anaconda, você já tem todos os pacotes prontos. Só precisa ir chamando ao início de cada sessão também. Tá? Então, o número de bibliotecas está explodindo, né, de bibliotecas do Python para análise de dados está explodindo a cada ano. Inclui também o Jupyter Notebook, que é a interface do Python para análise de dados, né, que mais ou menos é equivalente ao RStudio, a versão dele para o Python. Né, então, é o ambiente onde as pessoas usam para analisar os dados e visualizar alguns resultados. Então, algumas bibliotecas mais utilizadas em Machine Learning no Python, né, é o NumPy, para processamento de matrizes multidimensionais, o Pandas, para estrutura, que é uma estrutura para análise e manipulação de dados, o Matplotlib, que é para gráfico, o sklearn para algoritmos de Machine Learning, de fato, e para Deep Learning o TensorFlow, Keras ou PyTorch.